Olá, muito boa noite a todos e a todas. Cá estamos nós para mais uma hora de quinzenal de nossas Happier Talks, um espaço onde nós falamos sobre temas que realmente importam para o nosso bem-estar e para nutrir e cultivar a nossa felicidade. Afinal de contas, quem é que não quer ser feliz? Se alguém encontrar alguém, faça-me saber. Eu sou a Dália Ramalho, fundadora da H2O, facilitadora de psicologia positiva, coach e analista comportamental DISC, e hoje vou trazer um tema muito divertido e interessante, e querido também, que é o humor. Ora, o humor, quem é que não gosta de rir? Rir é bom, certo? Então, agora, rir com propósito, consciência, empatia, isto é transformador. O humor pode ser realmente uma ferramenta e um recurso muito poderoso quando nós atravessamos determinados desafios no nosso dia-a-dia, que fazem parte, e, portanto, quando temos humor como força à nossa disposição, é muito mais fácil lidar com essas situações. Para fortalecer as relações e até mesmo para conhecermos melhor, especialmente aquelas pessoas que têm alguma dificuldade em interagir, então recorrendo a este senso de humor, e se for humor positivo, então vai facilitar garantidamente. E para esta conversa, eu convidei alguém que sabe como ninguém transformar a seriedade em leveza, sem nunca perder a oportunidade de o fazer. E, portanto, vamos chamar aqui a nós o nosso convidado especial, Fábio Borges. Olá, Fábio! Olá! Cheguei chegando! Tô aí! Eu não disse, não dá como, não dá. Eu posso-vos garantir, o Fábio é meu colega da pós-graduação de Psicologia Positiva Aplicada, e eu assim, é impossível estar numa aula dele, não é? Sem rir. Ele abre a boca, o pessoal ri, não tem como, é mesmo assim. Então, Fábio, estás bom? Muito bom! Melhor agora aqui com a sua pessoa. Obrigado pelo Obrigado convite. Bora lá para esse bate-papo. Obrigada por teres aceito o convite, pela tua predisposição para estares aqui connosco e ires falar sobre um tema que eu acho que as pessoas não têm tanto conhecimento, pelo menos com aquela profundidade que devia ser. E às vezes torna-se um bocado leviano esta questão do humor, e se há coisa que ele não tem é nada de leviandade, certo? Exato. Então, mas antes de começar eu vou-te apresentar, para quem nos está a seguir. Para quem já te conhece, é sempre bom relembrar o que é que tu fazes, quem tu és, e quem não te conhece, ficar a conhecer quem é o Fábio e começar a seguir o teu trabalho, ok? Então, preparei aqui uma apresentação toda bonita para ti. Adorei! Então, o Fábio é orador e formador, especialista na felicidade organizacional e liderança positiva e um ativador de emoções positivas, sem dúvida, ok? Formado em medicina dentária, como é que é possível? Trocou os dentes pelas pessoas, e ainda bem. Exatamente. Desde então, soma mais de 15 anos de experiência em palcos pelo mundo, com impacto direto em mais de 50 mil pessoas. Incrível. É conhecido pelo seu humor inteligente, pela leveza com que comunica temas sérios e pelo talento de despertar sorrisos, mesmo nos momentos mais desafiantes, não é? Diz que ter humor é a maneira mais divertida de levar a sério qualquer assunto. E hoje vamos ver porquê, não é, Fábio? És tu que nos vais explicar como é que o humor pode ser usado em qualquer tipo de situação, mesmo que seja desafiador. Exatamente. Então, olha, como eu estava a falar contigo há bocado, que hoje de manhã estava a falar com a minha filha, que tem 7 anos, que estava a dizer que ia ter uma EPTOC, o que é que ia ser o assunto, que era o humor. E então vira-se e o meu marido e pergunta-me: mas é humorista? E eu: não. E eu assim: olha que boa pergunta para eu começar ao Fábio. Em vez de começar pela tradicional questão do que é a felicidade, vamos começar a fazer aqui a pergunta: Fábio, qual é que é a diferença entre um humorista e um ativador de emoções positivas? Quer explicar à gente? Vamos lá!
Então, o humorista, o que acontece? Humorista que também se usa muito o sinônimo comediante, né? São pessoas que usam a estratégia do humor, da comédia, como fim nela mesma. Ou seja, é uma coisa mais voltada para a arte do entretenimento. Então, um ator de comédia, um comediante, um humorista de stand-up comedy, ele é um comediante, ou seja, onde ele utiliza o humor como uma forma de entretenimento, onde o humor é fim dele mesmo. Então, se eu escrevo um texto para fazer as pessoas rirem, uma esquete de humor, então, o comediante ele é visto mais como uma pessoa que entrega humor. O humorista ele pode ser também essa pessoa, mas ele também é a pessoa que redige, que escreve, né? Então, tanto humorista como comediante são pessoas profissionais que usam o humor como fim nele mesmo para arte de entretenimento, né? Não é o meu caso. E eu acredito que o humor, para mim, ele é uma ferramenta de conexão. É a ferramenta mais poderosa de conexão. Mas que ela pode e deve ser usada por qualquer pessoa. Pelo professor, pelo policial, pelo bombeiro, pelo médico, pelo dentista, qualquer pessoa que pode utilizar do humor como uma estratégia de conexão e não como fim dele mesmo, entretenimento. Então, ou seja, no fundo, estás a dizer que o humor é um meio para eu, é um recurso para eu conseguir estabelecer melhores relações, mais empatia, tipo aqueles quebra-gelos daquelas situações, tipo, né? Ok. E o primeiro passo, o humor, o primeiro passo dele tem que ser suavizar o relacionamento da gente com a gente mesmo. Ou seja, é saber não se levar tão a sério. É saber rir de si mesmo, não rir de si mesmo a se humilhar, mas saber não se levar tão a sério, não se cobrar tanto, sabe? Então, quando eu por conta própria já faço isso, a segunda parte, que é o meu relacionamento com o outro, já tem meio caminho andado. Porque quando eu me alimento de humor, naturalmente eu vou conectar com as pessoas nessa vibração. Boa. Acho que entendi e já vou partilhar mais à frente assim, algumas coisas que vai ajudar a esclarecer aqui um bocadinho o que é esta diferença do meio, do humor ser um meio e não ser um fim. Mas antes, agora quero saber, tu como psicólogo positivo, que estamos quase aqui assim a terminar. Quase finalizar. Quase. Pergunto, o que é felicidade para o Fábio? Como é que defines? Qual é o teu conceito pessoal de felicidade para ti? Como é que a defines? Fugindo de todas as definições científicas possíveis, para mim, felicidade eu resumiria assim, de ver o sorriso na minha esposa e no meu filho. Se eu tenho isso, eu tenho paz. Se eu tenho paz, eu sou feliz. Ou seja, ver que eles estão bem, para mim é o meu bem maior. Então, assim, a gente vai pegar todas as definições, experiências positivas, que uma vida que tem significado, para mim é isso. Ou seja, se eles estão bem, e eles são o meu principal significado de vida, se eles estão bem, eu estou bem. E eles estando bem, se eles estão com um sorriso no rosto, é sinal de que as experiências têm sido positivas. Então, hoje, para mim, é vê-los bem. Felicidade é isso. Então acabas por ter aí um bom KPI, uma boa métrica para saber se estás bem encaminhado ou não. Exatamente. Cara, eles estão bem, eu estou fazendo um bom papel. Eu tô seguindo bem. Então, se eles estão bem, eu tô conduzindo as coisas direitinho, né? Porque eles estão comigo direto, eles estão todo dia comigo. Então, eles são meu termômetro. Então, assim, se eu não estou bem com eles, é porque eu tenho alguma coisa de errado. É errado. Então, eles, para mim, são minha fonte hoje de felicidade, sem sombra de dúvida. Ai, que bom. Bom, então olha lá. O humor é uma das forças de caráter. Os pilares da psicologia positiva são as forças de caráter que alimentam as virtudes do ser humano, que o torna a excelência, que nos torna como excelência humana e que somos praticantes do bem, e, portanto, uma pessoa virtuosa é o que se pretende para ter uma boa vida, já dizia Aristóteles, não era? Então, e curiosamente, o humor é uma das forças de
de caráter que alimenta a virtude da transcendência. Transcendência. E então, aqui, para quem não está a ouvir, para aqui ficar assim mais ou menos, o que é isto? A transcendência, e eu tenho aqui para não me enganar, Exato. a virtude é ascender e elevar-se, conectar-se a algo que está acima e além das nossas próprias limitações. Ou seja, eu quando utilizo uma das forças, neste caso estamos a falar da transcendência, mas podia ser outra qualquer que tenha a sua definição, quando nós sabemos que estamos a usar a nossa força em equilíbrio, quando o quê? Quando ela está alinhada com a virtude, ou seja, por exemplo, quando eu utilizo o humor para me elevar e para transcender. E é aí que eu sei que está em equilíbrio o utilizo da minha força. Porque, e é isto que nós vamos ver, que às vezes existe aqui ausências ou excessos, não é? E não estamos aí a utilizar a força, e isso é muito importante nós termos consciência disto. E aqui não. O humor é a capacidade que nós temos de nos fazer rir, não é? De olhar para a vida com leveza, de tirar o sarro, digamos assim, de ti próprio, como tu estavas a dizer. Eu estava a dizer ao Fábio, antes de entrarmos, que trabalhei muitos anos com um diretor, que já não está cá entre nós, que era brasileiro. E então, o sarro, por exemplo, agora fez-me lembrar, como falámos antes, agora lembrei-me que era uma expressão que ele utilizava muito. E então, mas como eu sou assim, utilizo todas as dimensões, pronto, olha, manda vir e pronto, né? E então, estava-te a dizer isto, porquê? Porque a pergunta, e fazendo aqui um enquadramento da força, é como é que nós podemos distinguir aquelas brincadeiras de mau gosto e ao fazer aquelas gracinhas, não é? Do real sentido do humor. Para mim, o humor positivo é aquele que a gente ri com as pessoas e não das pessoas. Ou seja, tudo o que eu faço de brincadeira ou, né, de anedota ou de, cara, contar uma história, tudo que seja para promover o bem-estar da outra pessoa, fazer relacionamento, isso é humor positivo. Ou seja, o humor negativo é aquele que você provoca risos às custas de alguém, de repente, não se sentir bem. Isso, para mim, não faz sentido. Ou seja, existem linhas de humor de comediantes que são nesse sentido. São comediantes. Para nós, que somos seres humanos, profissionais, o humor ele tem que ser com a finalidade de gerar conexão, ser um humor inclusivo. Esse humor depreciativo é aquele que exclui. O humor positivo não, é o que agrega. Ou seja, saber brincar, saber trazer essa leveza a outra pessoa, eu sempre entender que eu preciso que a outra pessoa se sinta bem. E mais do que fazer a outra pessoa gargalhar, para mim, é muito mais poderoso fazer a pessoa sorrir. Porque para fazer outra pessoa sorrir, eu não preciso contar uma piada ou anedota. Eu posso, de repente, simplesmente olhar para ela com um sorriso no meu olhar e desejar um bom dia. E promover um sorriso daquela pessoa. Ou seja, para mim, o humor está associado a bom humor, a boa disposição. Então, eu acho que muito mais poderoso é eu fazer o outro sorrir do que fazer o outro gargalhar. Porque isso eu acho que gera uma conexão mais profunda, sabe? Então, ou seja, há outra coisa que eu acho que é importante clarificar, Fábio, que é, não é o facto de eu estar a dar gargalhadas, e usaste a expressão gargalhadas, ou não é o facto de eu estar a rir, que eu esteja a utilizar a força do humor. Sim. Ou seja, uma coisa nós sabemos que o humor, que é um processo muito mais complexo, no final ele é expresso através de um sorriso. Sim. Contudo, não significa, certo? Que o facto da pessoa fazer rir outros, lá está aquelas graçolas, que esteja a utilizar a força do humor. Eu vou dar um exemplo que eu estava a falar. A primeira vez que eu fiz o questionário das forças de caráter, e eu até me rio, e as pessoas que convivem comigo até dizem que lhes faço rir, não é? A força do humor
era a minha última. Das 24 estava lá no fim. Eu fiquei, tipo, mas como é que é possível isto? Ou seja, tu podes fazer alguém rir, não é? Não significa que estejas a utilizar isso como uma força. E eu acho que isto é muito importante deixar claro. Sim. Então, inclusive, existem técnicas para você fazer os outros sorrir, para fazer os outros gargalharem. Existem técnicas de comédia, existem técnicas. E existem muitos, mas muitos comediantes que são pessoas depressivas, pessoas com vícios absurdos, numa fase muito ruim da vida e que fazem os outros sorrir. Ou seja, fazem os outros gargalhar. Mas, com certeza, se fizessem um fosse caráter, o humor não estaria lá presente, como uma das forças de assinatura. Então, assim, uma coisa é técnica, outra coisa é viver a força do humor. Né? Exatamente, boa. É verdade, porque às vezes assim, pá, aquele humorista deve estar sempre a sorrir, e depois tu vais falar com ele à parte, tipo, uau, não parece a mesma pessoa, como é que é? Mas eu vou-vos garantir, o Fábio é assim mesmo, não dá. Eu já lhe disse que isto é um dom que ele tem mesmo que pôr o dom em prol da comunidade. Ó, se é bom, eu não sei, mas que eu só faço isso. Olha lá, já agora, nas tuas forças de assinatura, as tuas 5 forças de assinatura, o humor ficou em que posição? Eu já fiz o teste via 4 vezes. Nas 4 sempre vem o humor em primeiro lugar. Nunca mudou. Não dá, né? As outras 4 altera de posição, né? Vem sempre ali a inteligência social, o amor, tal, mas de vez em quando a generosidade, elas vão mudando de ordem. Mas o humor está sempre em primeiro lugar, nunca sai do primeiro lugar. Eu já tentei tirar ele, mas não dá, ele não sai. Está-te a dizer! Mas olha, aconteceu-me o mesmo. A primeira, neste caso a minha é honestidade e integridade, esquece, é o que tu dizes, não anda para anda que ela não sai dali nem que a vaca tussa. A sério. Exatamente. Então, olha, como é que tu equilibras a leveza com a empatia? A leveza do humor com a empatia. Como é que tu fazes isso? Olha, eu vejo muito a leveza ou seja, o ter um olhar mais leve para o mundo, para as pessoas, quando é para as pessoas está muito baseado na empatia, mas eu acho que ele tem que estar muito ligado com a autocompaixão. Então, quando eu tenho um olhar mais leve comigo mesmo, eu desenvolvo isso para os outros. Porque não tem como eu ser empático com os outros se eu não tenho autocompaixão. Ou seja, se eu não sei me acolher, se eu sou carrasco comigo mesmo, se eu me coloco para baixo, se eu me deprecio, é muito difícil de eu ter uma empatia genuína com as outras pessoas. Então, para que eu possa desenvolver, eu preciso muito trabalhar isso dentro de mim. Então, eu treino a leveza comigo mesmo. Ou seja, os erros que eu cometo, as falhas que eu cometo, os medos que eu tenho, eu sempre brinco comigo mesmo. Então, por exemplo, hoje eu dei uma. E acaba que quando eu vivo isso, as pessoas vivem isso através de mim, e acaba que fica um processo, né, de feedback positivo, assim. Então, por exemplo, hoje eu fui dar uma palestra para uma empresa. Cheguei lá, a empresa, cara, é uma empresa do setor de luxo, tal, e todo mundo, aqueles senhores bem vestidos, aquele lugar que eu não pertenço. Mas todos muito acolhedores, muito educados, mas começou a me dar uma crise de ansiedade. Por tudo que eu estou vivendo, por todos os desafios, tal, e meu carro, eu deixei o carro no lugar, não paguei o parquinho, e aí começou tudo a girar, eu comecei a ficar nervoso, Cara, a primeira coisa que eu faço é controlar minha respiração e ligo para minha esposa. É o meu trajeto. E aí eu comecei a respirar, liguei para minha esposa, eu falei, olha, reza aí para mim, porque eu tô assim, assado. Aí a minha esposa virou, deu piti, né? Deu. Aí eu começo a rir. Por que ela fala assim comigo? Porque eu sou o primeiro a falar assim comigo. Então, ela sabe que eu sou assim. E eu liguei para ela, a primeira coisa que eu falei, vou dar piti. E aí ela então, calma, respira. Tal. Então, o fato de eu conseguir rir de mim mesmo, isso me ajuda no relacionamento com os outros. Agora, olha lá, então diz-me uma coisa.
tu, ok, respiração, ali, sempre número um. Isto é, eu já disse isto, mas eu acho que respiração devia haver uma disciplina, ou haviam haver aulas na escola sobre respiração. Sim. Pá, desculpem lá, quer dizer, é a coisa mais importante da vida e ninguém sabe respirar como deve ser. Não percebo, não consigo entender. Bom, contudo, portanto, primeira, estamos certos, estamos alinhados. A segunda, será que quando tu ligaste à tua esposa e ela te disse o piti, deu-te o gatilho e te ajudou a tu dizer, ok, agora, Fábio, está na hora de rir de ti mesmo. Claro. Quando ela falou do piti, eu já me traz leveza, entende? De lidar com aquela situação. E é óbvio que isso acontece, sabe? E quantas discussões a gente evita em casal quando a gente vai para a força do humor, sabe? Então, o que eu fiz não deveria ter feito, e quando ela tá chateada com alguma coisa, e aí eu uso humor, quando eu tô chateado, ela usa humor. Então, assim, o humor, quando eu consigo utilizar bem comigo mesmo, é notório, é fácil, vai no flow para gerar conexão com todas as pessoas. Então, nós gostamos de estar próximo das pessoas que nos fazem sorrir. Não as que nos fazem gargalhar, mas as que nos fazem sorrir. Porque aqui nos fazem, como o professor Kim Cameron fala, dos líderes energizers, né? Essas pessoas que jogam nossa energia para o alto. A gente quer estar perto dessas pessoas. Pois é. E diz-me uma coisa, o humor que tu que falaste, e acho que é aqui uma dica que pode ficar aqui para todos, que para quem quiser começar a exercitar, é mesmo por si próprio. Portanto, amanhã, não hoje que está de noite não, mas amanhã, ou quando quem estiver a assistir no dia a seguir, ao ouvir a nossa Happy Talk, faz favor, agarrar pelo menos uma vez ou outra e começar-se a rir de si mesmo de alguma situação que se passe consigo. Porquê? Porque está a treinar. É isso, Fábio? É exatamente isso. Então, isso foi uma das coisas que me ajudou em palco, desde quando eu comecei a palestrar e tal. Isso vem de uma técnica do humor chamada o humor autodepreciativo, né? O self-deprecation humor. É quando eu consigo brincar comigo mesmo. Quando eu brinco comigo mesmo, eu alivio a tensão dentro de mim e aí me deixa mais preparado para me conectar com outras pessoas. Eu lembro de um caso que eu fui dar uma palestra no Brasil e estava muito quente. E o local onde eu estava, o ar-condicionado parou de funcionar. E eu estava com uma camisa, assim, bonita, de botão, que eu tinha comprado, e ela era meio vinho, assim, sabe? E aí eu comecei a suar, feito um porco. E começou a ficar uma mancha enorme aqui e aqui. E, obviamente, e lá no Brasil a gente chama essas manchas que dá debaixo de pisa. Tinha uma pisa gigante aqui, assim. E aí tava aquilo gigante. Óbvio que tava todo mundo olhando para isso. E aí, quando eu subi no palco, a primeira coisa que eu fiz, e eu tenso, meu Deus do céu, tá ridículo. Primeira coisa que eu fiz, eu subi no palco, eu virei pra plateia e falei assim: olha, então antes de começar, eu queria fazer o seguinte: eu quero dar 27 segundos para vocês olharem para as minhas filhas, se acostumarem com elas, porque elas vão me acompanhar a palestra inteira. Pode olhar. E eu fiquei assim, cara, as pessoas riram. E aí eu falei, já olhou? Tá aqui. Daqui a pouco seca e tá resolvido. Vamos falar de palestra? Quando eu brinco comigo mesmo, isso me humaniza e me aproxima do público. Me conecta com outra pessoa. Quando eu estou falando em público, eu estou falando de qualquer pessoa com quem você estiver conversando. Então, o fato de você conseguir brincar consigo mesmo, isso demonstra maturidade emocional. Ou seja, eu tô bem comigo mesmo. Eu brinco com isso, cara. Para mim não tem problema. É diferente de você se humilhar. Isso é diferente. Agora, eu saber brincar comigo mesmo, tirar um sarro, como você falou, que seu chefe falava, brincar comigo mesmo, isso é de uma maturidade, é lido pelas outras pessoas como maturidade emocional. Eu saber brincar comigo. Por quê? Porque, na verdade, qual é a ideia que você passa? Se você caiu e você levantou e você brinca com isso demonstra o quê? Autoconfiança. Eu não estou preocupado com o que vão dizer ou o que vão pensar, porque isso não afeta a minha identidade, isso não afeta quem eu sou. Então, essa prática, agora, isso é uma habilidade. Isso deve ser desenvolvido.
Como? Cara, eu saber das pequenas coisas, não me criticar tanto, sabe? Guardar aquele selfie um ali que critica demais. Então eu cometi um erro, brinca com o erro, aceita o erro, sabe? Porque isso passa mais rápido. Pois é. Tu, no outro dia, deste-me uns conselhos para fazer determinada atividade. E uma delas que tu me disseste foi: Dália, diverte. Põe como objetivo, em primeiro lugar, divertires. E a verdade, Fábio, é que quando tu... E isto eu estou-te a dizer porque estamos a falar de uma experiência, não importa qual foi, e disseste-me isto e eu levei isto comigo. Que se eu for transpor para qualquer tipo de situação que eu tenha, por exemplo, imagina, tu hoje foste estar a palestra, né? Se tu vais na cabeça, mesmo que alguma coisa corra menos bem, os desafios te apareçam porque eles vão-te aparecer, tá? Faz parte. O que é que sucede? Quando tu vais, não, o meu primeiro objetivo é me divertir, gozar um momento. Eu estou vivo, exato, é agora, seja bom, corra melhor, corra pior, primeiro, olha, fiz o meu melhor e vou-me divertir com isto. Mas, e rindo, tipo, das nossas, das nossas coisas, não é? Sim. E isso é muito melhor. Existe a ideia errada de que quem ri muito foge da dor. Acreditas que rir também pode ser um caminho para aliviar o processo doloroso? Está-me a fazer lembrar o Nariz Vermelho, aquela associação, não sei, aquela entidade, aquela organização do Nariz Vermelho, que vão aos hospitais e fazer aquelas palhaçadas. Como é que pode-se usar, mesmo nestas situações mais críticas, e eu sei que tu tens uma condição especial dentro de casa, como é que isso te ajuda? E o que é que tu podes dizer a quem nos está a ouvir que o humor facilita? Como o deve fazer? Qual é o teu conselho que nos dás? Olha, eu tinha, durante algum tempo, eu pensava se o humor verdadeiramente cabia em qualquer cenário, em qualquer situação. E eu tinha minhas restrições, eu achava que não tinha. Até eu entender o que é humor positivo, que é o rir com as pessoas. E depois eu me deparo com o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, onde ele fala do uso de humor no campo de concentração. Eu não conheço um cenário mais improvável para se falar de humor, e ele diz o quanto o humor era benéfico para todos aqueles que sobreviveram à questão do campo de concentração nazista. Então, eu acredito verdadeiramente que o humor ele pode e deve ser utilizado em qualquer situação. Mas como você falou muito bem, não para eu evitar e fugir daquilo, mas para eu saber lidar com aquele desafio. Existe uma fórmula dentro do mundo da comédia que é o seguinte: tragédia mais tempo é igual comédia. Ou seja, comédia é igual tragédia mais tempo. O que isso quer dizer? Não é tragédia igual comédia. Ou seja, eu não posso rir de uma coisa ruim que está me acontecendo agora. É difícil. Mas depois de um tempo, tem que ter o tempo. Tem que ser mais tempo, eu consigo rir disso. A questão é, eu preciso saber lidar cada vez mais com as minhas emoções, trazer cada vez mais essa leveza, usar a força do humor para quê? Para diminuir esse tempo. Para eu não ir tão fundo e nem ficar tanto tempo lá. Ou seja, quanto mais eu vivo a força do humor, mais rápido eu consigo lidar e atravessar uma adversidade dessa. Então, e seja a adversidade qual for, seja o problema qual for, pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema de saúde, pode ser o que for. Ou seja, quando eu uso a força do humor, eu consigo gerir mais esse tempo para que eu consiga cada vez mais rápido lidar com essa adversidade. Então, por exemplo, como você falou, eu tenho um filho que foi diagnosticado com diabetes do tipo 1. Quando a gente recebeu o diagnóstico, no dia que a gente recebeu, ele quase entrou em coma, a glicemia dele foi a quase 1000.
Não tinha espaço para rir ali, não tinha espaço. Mas depois que a gente recebe o diagnóstico, depois que, olha, vocês vão ficar internados aqui, vocês vão para o CTI pediátrico. E aí aquilo já está sendo assimilado. Eu uso a força do humor para lidar com esses pormenores. Então eu lembro que no hospital, eu junto da Michelle, e aí a gente, cara, ainda meio choque, tentando entender como é que ia ser aquilo, tal, não sei o quê. Eu lembro de virar para ela e falei assim, a culpa disso foi aqueles docinhos que tu comeu. Tu comeu aqueles docinhos? Foi a festa de chá de fralda que a gente chama no Brasil, né? Então a gente foi fazer aqueles docinhos que tu comeu, a criança ficou doce. A criança doce aí. Tá cheia de açúcar dentro dela. E aí a gente chorando junto, a gente começava a rir disso. Ou seja, a força do humor, ela suaviza, ela não elimina a diversidade, ela não ignora a diversidade, mas ela suaviza, ela torna palatável você lidar com essa diversidade. Então, eu acredito muito que o humor é como se, por exemplo, quando a gente tem cachorro, a gente vai dar comida para o cachorro, a gente pode dar o comprimido de duas maneiras. Uma, tu abre a boca do cachorro e enfia. Fecha a boca dele, engole, desgraçado, engole esse comprimido. A outra, você pega o comprimido e coloca numa salsicha. Ou então você coloca num pedacinho de banana. Aí ele vai lá todo feliz e come. O humor é isso. É quando eu consigo deixar agradável, prazeroso, aquilo que eu preciso receber enquanto mensagem, enquanto aprendizado, enquanto seja o que for. Mas é tornar aquilo agradável, sabe? Opa, Fábio, a sério, adorei a metáfora. A sério, vou roubar, tá? Fica à vontade, pausar, pausar. Até porque eu tenho um cão e vou-te dizer que estavas-me a fazer lembrar que quando eu fui à veterinária e tinha que dar uns comprimidos, eu sei agora, vou-lhe abrir a boca, tal e qual estavas a contar, e eu é que visualizar. Exato. Olha a Dália. É isso. Pronto, e então, vou partilhar aqui e tu, não, eu acho que tu estavas lá. Lembras-te que numa aula aberta que nós tivemos com um yogi, nós tivemos essa aula aberta e ela, não vou dizer o nome porque que é para não nos bardalhar, né? Pronto. Sim. Está assim, é um yogi. E então, o que é que sucede? Ele disse uma coisa ao qual eu concordo e que é difícil de entender só de ouvir assim, sem explicação, mas que é, a felicidade é uma escolha pessoal, tal como o sofrimento é uma escolha pessoal. Ou seja, a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha pessoal. E então, agora tu fizeste-me lembrar porquê? Porque o amor pode exatamente evitar o sofrimento no meio da dor. Sim. Faz sentido? Faz total sentido. Ou seja, se eu usar, por exemplo, a força do humor em momentos dolorosos, atenção, eu posso lidar com a dor, faz parte, ok? E evitar esta coisa do sofrimento que já não é a dor e acaba por ser uma escolha. Boa. Eu lembro quando o João foi diagnosticado, o médico virou para a gente e falou assim, olha, o seu filho tem diabetes. E a gente ficou meio em choque no começo. Eu falei assim, mas olha, ele não tem não. Ele falou assim, não, eu tô falando que tem. Eu falei, eu tô falando que eu não tenho, porque eu trouxe ele não tinha. Então ele pegou esse negócio aqui dentro dessa diabetes. Então se eu tira a diabetes que eu vou levar, eu trouxe 100, eu quero levar 100. E aí ele ficou meio assim, ele começou a rir, eu comecei a rir. E, ou seja, trouxe aquela vez, brincamos, e depois eu chorei, eu falei, que merda, hein? Eu falei, eu queria só a virose. Eu queria só, não pode ser só virose? Eu não posso, você não pode escrever aí virose. Te toma um remédio e vamos embora para casa? E ele começou a rir, ele falou assim, não. Eu falei, eu acho que não, né? Eu falei, então vamos lá, o que tem que ser feito? Ou seja, é saber utilizar aquilo, você entender melhor, ter a percepção de que, por exemplo, no momento de adversidade, você não gere o que te acontece, você só consegue gerir a forma como você vai lidar com isso. Então, eu decido lidar de maneira mais leve, né? Então, para mim, a vida é como se fosse um passeio de montanha-russa. Eu não sei qual é o próximo caminho, eu não sei qual é a próxima curva, não sei. Mas eu decido se eu vou fazer esse passeio me divertindo ou me cagando de medo. Eu prefiro me divertir. Eu me levanto e aí vira uma curva, deu uma merda, foi lá embaixo.
embora e ver o que a gente aprende com isso, entendeu? Não, está muito bom. É sério. Ai, olha, eu quando estiver assim naqueles dias que está difícil, né? Exato, Ficar sem, eu digo, exato. Fábio, diz lá uma coisa qualquer. E tu, pinchu, Não, mas, pinchu, pinchu, e eu já sei, pronto, vá. não, mas tem que ser. Tem dia que tá tudo dando errado. Quando tem dia que tá tudo. Essa semana teve um dia que tava tudo dando errado. Eu só recebi ligação de problema, de não sei o que tal. Aí a minha esposa chegou perto de mim aqui, que foi? Eu falei, não se aproxima, não. Que eu estou cagado de urubu. Só falta uma vaca voar aqui e cagar em cima de mim. Porque do jeito que as coisas estão andando, meu Deus do céu. Aí ela ri, aí eu começo a rir. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou dormir mais cedo hoje. Que eu diminuo o tempo de acontecer, deixar um pouco de merda para acontecer amanhã, porque hoje tá vindo tudo hoje. Não pode. Pá, sério. Mas é verdade, Fábio, é verdade. É que lá está, só o facto de tu rires, até porque o riso tem mesmo estas coisas boas e ativa o sistema imunitário e a resiliência, uma série de coisas que a gente acha que não. Mas olha, eu até vou partilhar aqui os efeitos do riso: redução de stress, inibidor da dor, dilatação dos vasos sanguíneos, reforço imunitário, sensação de bem-estar. Opa, por amor da santa, há que fazer alguma coisa para começar a trabalhar a força do humor, não dá como, não é? E o que acontece? Quando a gente ri, a gente queima caloria, a gente aumenta a nossa capacidade cardiorrespiratória, a gente aumenta a nossa imunidade, a gente tem uma chuva de hormônios, né, de coquetel de felicidade dentro de nós. Cara, é incrível. Muitas vezes, já tem vários estudos comparado sessões de riso com atividade sexual. E eu falo nas palestras, falei, querido, tá difícil a situação aí na tua casa, tá ruim? Então vai rir. Entendeu? Porque se não dá para fazer as outras coisas, vai dar uma gargalhada, querido. Vai dar uma gargalhada. Vai ver um filme de comédia. Entendeu? Olha, mas tem aqui um bom exemplo. Olha, assim, o pessoal às vezes quando está deprimido ou está naqueles dias tipo, o que é que vai fazer? Eu estou-te a dizer, porque atenção, não estou a julgar ninguém porque eu sou a primeira, está bem? Quer fazer o quê? Bem, já que é para estar no lodo, vamos para o lodo mesmo, não é? Ora, pões uma música, eu adoro a música do Requiem de Mozart, que é para... Ou se não, vou ver um filme que é para chorar. Mas depois eu digo assim, amiga, tens aqui este tempo contado, depois disto a coisa tem que mudar. Mas o que é que... Uma pesquisadora americana, eu esqueci o nome dela, cara, que ela fala que ela tira um horário do dia para se estressar com problemas. Aí ela fica de 2 às 3, esse é meu horário para me estressar com problema. Aí quando ela começa a pensar em problema, não, se é para 2 horas, agora não vai não, entendeu? Eu comecei a fazer isso comigo. Quando eu começo a ter pensamento que eu vou me irritar, eu vou, agora a hora de irritar é 4 horas da tarde. Você irrita 4 horas da tarde, agora não é hora de irritar não. Porque, cara, é isso, eu tenho que começar a gerir isso aqui de alguma maneira. É verdade. Vou pôr bom desafio para eu pôr agora na minha lista. Vou pôr aí uma hora. Não, é a hora de ficar chateada, é esta hora. Exato. Pronto, acabou. É isso. Agora vamos levar isto um bocadinho para as organizações. Sim. Quando falamos de felicidade nas organizações, o que é que muda quando o humor é saudável, o humor saudável, ou melhor, o amor positivo entra nas equipas? E todos nós já trabalhamos em organizações, né? Tem situações em que muitas vezes lá está, vem aquele tirar o sarro à custa do outro, não é? Tudo menos humor positivo. Ou mandar aquelas piadazinhas que tipo do género, que a pessoa acha que aquilo é uma facada. Portanto, não está a rir está a rir de, que é diferente. Como é que tu achas que nas organizações, ou para já quais são os benefícios e o que é que tu achas que as organizações podem começar a fazer para ir trabalhar e buscar formas de implementar este humor positivo nas suas organizações? Sim. Então, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte: o humor, ele é igual a questão da felicidade organizacional, tá? Eu tenho uns pensamentos aqui, que é o seguinte. Primeiro, eu não sou muito a favor da gente ter o departamento da felicidade da empresa. O que eu sou a favor? Da empresa ser feliz. Ou seja, tem que trabalhar a cultura da empresa. Porque se eu tenho um departamento da felicidade, eu boto a felicidade nessa caixinha aqui.
que normalmente é a pessoa que é a pessoa que faz evento, faz umas coisinhas para a gente ficar feliz. Não é isso. A mesma questão do humor, atrelado ali a questão do bem-estar. Ou seja, eu não posso ter um departamento do Chief Humor Office. Não. Isso tem que estar na cultura da empresa. Ou seja, essa leveza de por que não toda reunião a gente começar, cara, falando essas amenidades da vida. O tipo, e aí? O que aconteceu de errado? O que deu errado essa semana, gente? Vamos lá. Conta aí. Conta as tuas vergonhas. Conta aí. Ou seja, trazer antes de uma reunião um quebra-gelo, cara leve, bem-humorado. O líder que faz isso tem em Stanford, na escola de negócios de Stanford, tem uma disciplina que é chamada Humor is a Serious Business. Eles ensinam humor na escola de negócios de Stanford. Para quê? Para que justamente os líderes consigam utilizar a leveza na sua comunicação, nos seus comportamentos. E eles têm vários estudos que ele mostra que o líder, quando é bem-humorado e usa o humor autodepreciativo, ele gera maior engajamento com os liderados e tem maior respeito dos liderados. Ou seja, o praticar esse humor autodepreciativo pela liderança, você consegue influenciar positivamente os liderados. Ou seja, você começa a implementar essa cultura da leveza. Então a gente não precisa fazer o campeonato da anedota para ser engraçado. A gente não precisa fazer a hora da... Não precisa disso. Ou seja, é trazer essa leveza diária nos momentos de reunião, nos momentos de desafio, inclusive. Ou seja, quando eu encontro aquela diversidade, saber acolher aquilo, mas lembra da fórmula? Encurtar o tempo através da força do humor. Então, eu faço uma dinâmica, eu trago algo mais leve e criativo para que eles possam se sentir mais leves. Ou seja, eu acredito que no meio organizacional, o humor ele se faz necessário, assim como na nossa vida, para trazer esse ambiente leve. O problema é que muitas vezes o humor é confundido com comédia. E aí as pessoas torcem o nariz para levar isso para dentro das organizações, né? Então, e é o desafio da gente conseguir... Fábio, só uma pergunta. Existe uma diferença muito grande, ou melhor, existem dois caminhos, entre aspas, ou principais, que uma coisa é a criação de humor, outra coisa é a apreciação do humor. Sim, exato. Ou seja, eu posso não ser muito habilidoso ou muito habilidosa para criar humor, contudo, o que é que difere entre a criação e não sei se eu estou a ser clara, entre a criação e a apreciação? Ok, mas eu não, Dália, Fábio, eu não tenho muito jeito para para eu fazer acho que a criação do humor, eu vejo que muitas vezes ela está muito associada também com características comportamentais das pessoas, os temperamentos. Então, tem pessoas mais extrovertidas, né? E acabam tendo facilidade em expressar esse humor. Mas a apreciação do humor, quanto mais eu aprecio também, mais eu consigo beber dessa fonte e também gerar conexão com as pessoas. Então, bons apreciadores de humor, que usam a força de caráter como apreciadores de humor, também são pessoas que conseguem gerar conexão. Também são pessoas que conseguem trazer leveza para o ambiente. Porque nada melhor... Sim, o que seria de mim, pobre Fábio Borges, se não fossem as pessoas que apreciam o humor? Eu tava lascado, né, meu filho? Porque eu falo as besteiras, ninguém gosta, o que adianta? Não adianta nada. A besteira só funciona quando tem alguém para rir. Ou seja, a força do humor, ela tem que ser vivida, acho que por todos. Aqueles que, de repente, têm uma facilidade maior em criar e aplicar, e aqueles que têm a facilidade em apreciar, sabe? Então, agora, a gente saber viver. É mais fácil eu começar pela apreciação. Isso é fato. Então, por isso que eu sempre falo nos cursos, nos treinamentos que eu dou, eu quero ser mais leve. Eu quero ter mais leveza na minha vida. Falei, ok, e o que você tem feito de práticas assertivas, direcionadas, diárias, para buscar essa leveza? A leveza é como se fosse um óculos para eu enxergar o mundo. Eu estou usando ou não? Ou seja, qual tipo de livro você tem lido? Qual tipo de programa de televisão você tem visto? Qual tipo de vídeo no YouTube você tem buscado? Qual tipo de filme você tem observado? Qual tipo de atividade lúdica você tem feito na tua vida? Ou seja, é isso.
E aí existem várias maneiras, né? Óbvio, beber desse conteúdo, ler livros mais leves, ver vídeos mais leves, ok. Agora, uma coisa que eu adoro, viver novas atividades, experimentar coisas novas, se colocar à prova. Já conto uma que aconteceu agora. A minha esposa começou a fazer hidroginástica, porque ela está com um problema no joelho, e eu comecei a tirar sarra com ela. Falei, pô, Michelle, hidroginástica, tá difícil pro teu lado, hein? Hidroginástica. Aí eu falei, mas eu vou te acompanhar. Aí eu levei ela na hidroginástica, e aí eu falei, quer saber? Vou fazer aula de natação, nado livre. Aí a moça do ginásio, não, tudo bem, você só tem que fazer o teste antes. Eu falei, tudo bem, eu já nado ali na outra no ginásio, nado na piscina municipal, tá tranquilo. Fui lá fazer a prova. Fui lá, nadei de um lado, nadei do outro, nadei de lado, nadei do outro. Aí a professora virou para mim e falou assim, você tem um problema na sua respiração, né? Você não respira bem de lado assim. Eu falei, olha, eu não sei, eu não afoguei, então para mim tá bom. Sim, né? O objetivo era nadar, eu nadei e não morri, então eu sei nadar. Aí ela, mas eu não me sinto confortável com essa tua respiração. Eu falei, mas e aí? Ela, então não posso te aprovar. Eu falei, gente, mas eu nadei, eu não morri, eu tô aqui conversando com a senhora. Então, não é que eu sei nadar? Ela, sim, mas com essa respiração eu não me sinto confortável. O que aconteceu? Eu fui reprovado. Eu chumbei no teste de natação e o que sobrou para mim? A hidroginástica. E agora eu estou fazendo hidroginástica com a minha esposa. Primeira aula que eu fiz, eu quase matei 2 senhoras afogadas, porque eu mexo muito meus braços, fiz umas ondas na água, as senhoras do meu lado quase afogaram. E resumir, eu estou adorando hidroginástica. Eles são incríveis. Eu sou o mais novo da turma, né? Os meus amigos mais novos têm 70 anos. Essa semana agora estava virado de costas. Acho que ele não ouviu que a aula tinha começado. Mas tem sido uma delícia. Eles são animados, eles são incríveis. Ou seja, quando eu vivo experiências novas e eu trabalho a força do humor, eu consigo exercer a vulnerabilidade, sabe? De me colocar em prova. Eu fiz karatê com a Michelle, sem saber nada. Fui fazer prova de faixa, eu, a Michelle e as crianças de 6 anos de idade. Então, mas de experimentar, de abraçar a vulnerabilidade de corpo e alma, sabe? Como a Brené Brown fala, correr risco emocional, sabe? Então, com um olhar de leveza. Aí a gente entra num caminho sem volta. É verdade. Olha, Fábio, estás-me a fazer lembrar a tua metáfora dos óculos, do humor. É sem dúvida, é sem dúvida aplicável, não tem como, porque realmente, por exemplo, essa situação, eu nem te vou falar das minhas questões de natação, porque isto é uma loucura. Esquece lá isso, está bem? Mas depois eu conto. O que é que sucede? O que é que acontece? O facto é que, por exemplo, imagina uma pessoa que tu tens este dom e tens este dom, esta força, atenção, tu que tens esta força consegues lidar com muito mais leveza. Agora, imagina, por exemplo, alguém com um perfil muito mais autocrítico, ok? Em que chega lá e é chumbado. Tipo, lá está, pumba. Credo, como é que eu chumbei? Então, mas eu consegui nadar, porque é que eu chumbei? Já não quer saber nada, já não quer ir à aula, já não vem à natação, já não vou experimentar a ginástica, anda mulher, sai daqui, que isto não presta. Sim. Imagina a grande confusão que podia ser gerada à volta de uma situação que o simples facto de utilizar humor, o senso de humor de forma positiva, sempre. Isto é muito, muito importante. Aqui eu acho que é de reiterar que é humor positivo é o com, é para mim e o outro. Inclusive, ambos. Sim. Não é ofensivo. A outra coisa que tu disseste, que eu também, como é que tu dizes que é aquele humor autodepreciativo? Autodepreciativo. Autodepreciativo. Atenção, para os mais... digamos, rígidos nas palavras, este humor autodepreciativo não quer dizer que é de se depreciar a si. Exato. Não. Podes explicar melhor o que é isto do amor autodepreciativo? É exatamente, por exemplo, é saber brincar consigo mesmo com essas situações. Ou seja, não levar isso tão a sério. E aí eu acho que passa muito por essa questão da autoestima, a questão da autocompaixão. Então, por exemplo, quando eu fui chumbado, primeira coisa que eu fiz quando saí de lá foi gravar um stories falando: gente, eu fui chumbado na prova de natação. Falei, mas eu não morri, eu tô aqui falando com você, não morri afogado, gente. E eu falei isso com a professora. Eu falei, eu acho que a senhora tá querendo aumentar a turma da hidroginástica, porque eu sei nadar. E ela ria e tal.
Cara, porque assim, é aquilo. E aí o que acontece? Óbvio que eu fiquei frustrado, porque eu queria fazer o nado livre, né? Eu gosto de nadar, eu queria fazer o nado livre. Só que o fato de eu brincar logo com isso, eu saio do ritmo da murmuração e da reclamação e vou para o resultado prático, que é o quê? Então eu quero nadar? Cara, quando eu terminei a aula, eu não fui aprovado, só tinha opção da hidroginástica, eu falei, ótimo, mas olha, eu quero nadar, então você me ensina a nadar então? Ela, olha, sim, dá pra gente fazer algumas aulas avulsas. Falei, então tá bom, como é que eu faço? E agendei, e vou ter minhas aulas. Ela falou, não, com 6 aulas. Eu falei, então tá bom, vamos para as 6 aulas. E depois eu nado. Ou seja, quando eu uso humor, quando eu tenho esse olhar mais leve para mim, isso me agiliza a entrar em ação. Uhum. Porque quando eu paro para reclamar e murmurar, eu não estou entrando em ação. Então, o humor, ele tem uma capacidade incrível de produção, de efetividade, de você começar a fazer as coisas. Porque quando eu brinco, então vamos lá, o que é para fazer agora? Então vamos embora. Eu paro de entrar naquele ciclo do negativo, da reclamação, do improdutivo, da estagnação. Então o humor, ele tem isso, de conseguir fazer com que a gente realmente entre em ação. É o mesmo, por exemplo, levando isto, por exemplo, uma reunião de trabalho numa empresa, que é, Exato. ok, epá, isto está tudo assim, não é? Ora, como é que é? Quem é Exato. que quer dizer como é que isto está? Né? Eu sou o Uhum. primeiro. Olha, eu estou, pronto, Uhum. Exato. né? Exato. Pronto. Exato. Quem é que está também? Ok, então, mas agora como é que é? Como é que se resolve isto? Como é que Exato. vamos fazer? Para a gente não deixar de estar e passar Exato. É um bocado por aqui, não é? E, ou seja, lá está, que levar no final do dia, isto vai levar a tu tomares uma ação e não te fiques naquela na ruminação, e depois coitadinho, oh não Exato. consigo, pronto, é isto Exato. mesmo. Agora, estamos quase a terminar. Deixa-me só fazer uma pergunta antes de fazer as minhas últimas finais, que é, muitas pessoas usam o humor nas redes sociais para se protegerem ou criarem uma imagem. Sim. E aqui a ideia é como é que filtrar para ter um humor genuíno e autêntico, não é? Porque, ou seja, aqui sensibilizar para que quando eu vou, por exemplo, às redes sociais e vejo alguém sempre a falar, sempre a sorrir, é possível alguém estar sempre a sorrir? Se ela tiver patologia mental, talvez. Não tem como. Uma pessoa normal não tem como ser feliz sempre. Isso não existe. Isso não existe. Agora, eu posso decididamente, assertivamente buscar ter mais momentos leves na minha vida. Posso, posso. Agora, sempre feliz? Sobrou coisa ali. Sobrou coisa. Tá puro, não. Não tá... Ok, então uma boa nota de dose de realidade, ok? Exato. Não é possível estar sempre a Exato. sorrir. Outra coisa, adorei a tua forma, tragédia igual a tempo mais comédia. Exato. Espetacular. Quem ou o que é que te faz rir de verdade? Cara, tem algumas pessoas que me fazem rir mesmo, assim. Tem alguns humoristas que tem. Agora, as minhas interações mais próximas. Então, por exemplo, as conversas que eu tenho com o João, com a minha esposa, cara, a gente ri de coisa boba, o que a gente chama de piada interna, né? Então, essas coisas que acontecem com a gente. O meu sócio hoje, também, quando a gente conversa, ou seja, essa intimidade que a gente desenvolve facilita o processo de riso, porque a gente já se conhece, a gente já tem as nossas piadas internas. Tal. Então, hoje, eu confesso que por exemplo, eu não assisto muito filmes de comédia. E às vezes eu acho porque eu sinto tanto no dia a dia, eu vivo tanto no dia a dia que eu não sinto a necessidade. Quando eu assisto um filme de comédia, não é porque eu preciso dar umas risadas. Não, é porque eu quero ver aquele filme. Mas eu não assisto nessa da minha necessidade de, tipo, para mim, assistir uma peça de comédia ou assistir um filme de comédia não é uma válvula de escape. Okay. É, na verdade, uma coisa legal, porque eu quero assistir para mim e tal. Porque eu já vivo esse humor, essa leveza no meu dia a dia. Né? E tu já percebeste, por exemplo, imagina, mesmo que as pessoas à tua volta não tenham essa força,
elas conseguem, mesmo assim, de fazerem, ser a motriz, digamos, de fazerem rir. Sim, sim. Sem sombra de dúvida. Se pudesse escolher um objeto ou um símbolo que representasse felicidade para ti, o que seria e porquê? Eu acho que já sei. Como é que é? Repete essa. É difícil. Ah, essas perguntas difíceis, Dália. É muito difícil. Já não sabes como é que é. É, gente. Se tivesses que escolher um objeto ou um símbolo que representasse felicidade para ti, qual seria? Imagina que tens que escolher alguma coisa em que tu vais emoldurar na parede da tua casa e se alguém te perguntar o que é aquilo, tu dizes assim: olha, isto é o símbolo. É isto! É sobre isto. Muito bom! Isso aqui, para mim, eu estudei fiz muitos cursos, estudei, praticava palhaçaria em hospital com crianças com cancro, fiz durante muito tempo no Brasil. Para mim, essa aqui é a menor máscara do mundo. Mas é a mais poderosa, porque é uma máscara que não te esconde. É uma máscara que te revela. Quando a gente bota esse nariz de palhaço, a gente conecta com o nosso eu criança, sabe? Com a nossa essência. Exato! É isto! É isto! É sobre isso. Espetacular! Isso vem o que a gente tem de melhor para fora. Muito bom! Boa! Né? A sério! Não estava à espera. Boa ideia, boa, grande símbolo, digo-te já. E não precisas explicar porquê, tá, amor? Porque isto já deu para perceber o porquê. É isto. Olha, a última pergunta para ti. Diz-me aí 2 ou 3, preferência 3 práticas diárias ou recorrentes que utilizas como estratégia para aumentar ou manter os teus níveis de felicidade. Então, 3 coisas diárias. Primeiro, conversar genuinamente e presente com as pessoas que eu amo. Ou seja, óbvio, a gente conversa várias vezes, resolve várias coisas, tal, não sei o quê, mas eu preciso ter algum momento de sentar com as pessoas e aí, como é que você tá? E aí, mas fala aí, o que aconteceu? Preciso disso. Isso me faz muito feliz. Ou seja, conseguir estar presente, nem que seja um pouquinho, às vezes o dia está muito corrido, nem que seja um pouquinho, de estar presente na vida das pessoas que eu amo. Segundo, uma coisa que eu tenho feito recentemente, não fazia e comecei a fazer, apreciar a natureza. Ou seja, cara, tá atento quando eu tô na rua, parar um pouquinho e olhar as coisas. Cara, esse sol que a gente tem tido agora, ouvir de novo os pássaros cantar, cara, isso não tem... E eu só dei atenção que a gente não ouvia pássaro, porque agora eu ouvi eles cantando de novo. Eu falei, cara, eles não estavam cantando e agora eles cantam, cara, voltaram a cantar. Isso é de uma beleza, isso é de uma riqueza, isso me faz tão bem, sabe? Então, eu tenho buscado fazer isso diariamente. Nem que seja parar, cara, 2 minutinhos no sol, assim, só para tomar um sol no rosto e tomar um vento e olhar para as árvores e isso. Às vezes coisas simples, tá? Por exemplo, eu tô na rua, eu tô vendo um cachorro passeando. E aí eu vejo o cachorro brincando com o dono. Cara, observar uma coisa simples dessa, mas que é de uma beleza, de uma intensidade. Então, isso tem me feito muito bem nos níveis de felicidade. Né? Deixa-me só fazer uma nota antes de ir para a terceira. Sim. Quem nos ouve, às vezes pode pensar assim, mas isso é fácil. Não é. Não é tão fácil assim. Porque também tem que se treinar para conseguir fazer isso. Certo? Concordas? Exato. Porque assim, eu não sei exato qual é qual, mas assim, às vezes a gente vê, mas não enxerga, sabe? Uhum. Vê, a gente vê tudo, a gente está recebendo estímulo visual a todo instante. Agora, parar, dedicar minha atenção, observar, viver aquilo
E eu tenho buscado muito fazer isso, por exemplo, quando eu vou admirar uma paisagem, um local, cara, buscar de estar presente ali com todos os meus sentidos, sabe? Sentir o vento, qual o cheiro que tem aquele lugar, o que tá, qual o som que tem, são os passos, é a visão da sombra das árvores, e me deixar presente ali naquele momento. Coisa rápida, cara, 1, 2 minutos, mas que eu possa realmente ficar ali presente. Isso tem me feito muito e muito, muito bem, tá? E o terceiro é ler. Eu tenho lido muito, sabe? E isso tem me feito muito, muito bem. Ler coisas que eu gosto. Ler coisas que me acrescentam. Acho que me atende muito também essa questão da minha evolução, de aprendizagem. Mas isso me relaxa, isso me torna feliz. Então, cada vez que eu posso, que eu leio alguma coisa e que me dá um insight, me dá um clique, eu adoro quando isso acontece. Isso me deixa muito feliz. Boa, obrigada, Fábio, obrigada pelas tuas partilhas. Foi muito rica a nossa conversa, eu adorei. E eu sei que tu estás a fazer um evento, vou lá estar, não é? No sábado. Queres-me falar do evento que tu vais estar no sábado a promover? Claro! Então, é o Happiness and Leadership Summit, um evento de 2 dias, sábado e domingo, onde... Por que esse evento surgiu, né? Então, eu já tinha no meu coração uma vontade muito grande de fazer um evento de felicidade. Eu sou oriundo do mundo do desenvolvimento humano, né? Então, assim, eu conheci essa questão do desenvolvimento humano através de eventos de inteligência emocional, aquelas coisas de quebrar placa, tacar fogo, tal, não sei o quê. Eu vim disso. Só que foi uma coisa que eu falei, eu quero mais, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais profundo, eu quero viver mais isso. E aí que eu descobri a questão da felicidade, da parte científica. E aí meu sonho era, cara, eu quero fazer um evento que ele não seja quebra-placa, mas que ele não seja 100% acadêmico também, às vezes é uma seca. Eu quero um evento que a gente una o melhor dos dois. Que a gente una as vivências poderosas, mas baseadas cientificamente, com conteúdo de qualidade. E esse foi um sonho que eu tive. Eu falei, cara, e eu comecei a gestar esse sonho. E de uns tempos para cá, né, me especializando cada vez mais na felicidade organizacional, no papel da felicidade e tal, eu percebi que a importância da gente trabalhar as lideranças. E da gente trabalhar a liderança em nós também. O nosso papel de liderança. Que liderança nada mais é do que você ter uma relação de influência em alguém. E como é que isso anda? Então, o objetivo foi esse, criar um evento, um espaço onde a gente possa fazer partilha, trocar experiências, adquirir conteúdo e ter vivências diferentes. E aí nasce o Happiness and Leadership Summit. Eu estou muito feliz porque eu recebi, eu convidei muitas pessoas. Não, tu tens um cartaz, vê se eu me lembro depois quando fizer aqui a publicação, pôr o link, vou-me lembrar, vou tomar nota, o link de onde tens da tua landing page, onde tens o programa, porque o teu cartaz é fabuloso. Não, e as pessoas têm comentado, nossa, que bom, como é que você conseguiu esse monte de gente incrível? Cara, eu simplesmente fui genuinamente de coração aberto e convidava, assim, olha, você pode partilhar lá no evento? E, cara, eu recebi sim de todas as pessoas. Não teve uma pessoa que tivesse... Quer dizer, tiveram 2 pessoas que disseram não porque não tinham agenda. Mas ninguém disse, não vou. Então, isso mostra quantas pessoas sedentas também em partilhar tem. Não é só quem quer receber. Tem muita gente que quer partilhar. E isso foi incrível. Foi uma coisa que foi acontecendo. E as coisas foram acontecendo. E graças a Deus, eu não faço nada disso sozinho. Eu tenho uma equipe incrível de voluntários. Muito bem representados aqui pela senhora Dália Ramalho. Pessoas que, sabe, que de uma generosidade, de dar o seu tempo, a sua atenção, cara, para que possa acontecer algo desse tipo. Isso para mim é incrível. Então, isso me faz cada vez mais continuar crendo no ser humano, na humanidade, que é possível a gente dar a volta por cima, que é possível a gente melhorar, evoluir, partilhar coisas boas. Então, o evento é isso, é uma experiência. Não é, eu detesto essas coisas, não é o maior evento de felicidade de Portugal. O melhor evento não é nem o maior nem o melhor, mas é um evento diferente que eu acho que vai trazer bastante coisa interessante para todos aqueles que forem lá. Só uma última questão. Até quando é que podem comprar bilhete? Ora, hoje é quarta-feira,
Até Hoje é sexta-feira, dá? quarta-feira até sexta-feira. Assim, tendo os ingressos, querida, é só entrar lá e comprar e vamos embora. Vem com a gente. Ok, pronto. Olha, Fábio, muito obrigada, meu querido. Obrigada mesmo de Eu que coração por agradeço. ter estado aqui connosco. Obrigado. Acho que estamos aqui alguns ensinamentos para perceber realmente o poder, os benefícios do humor. Lá está, para saber lidar com a dor e não viver no sofrimento. Excelente. Olha, Fábio, obrigada, um Beijo, beijinho e querida. até à próxima. Obrigada, tamo junto. Um beijo. Bom, eu antes de me despedir, queria partilhar convosco o programa que vai sair da H2O no dia 10 e 11 de maio. Vai ser um dia e meio, ao fim de semana, que é o Happy with One Shot. O que é isto do Happy with One Shot? É um programa intensivo de autoconhecimento em que vamos trabalhar 6 grandes ferramentas. Ou seja, cada um dos participantes vai ter acesso a uma pesquisa, a um assessment e ao seu relatório personalizado sobre si próprio, sobre valores, forças de caráter, por exemplo, onde está a se encaixar aqui o humor a que viemos falar hoje, que isto será da parte da manhã, da parte da tarde vamos falar de sistemas representacionais, a forma como observamos e buscamos a informação ao nosso redor, os nossos sistemas preferenciais de processar a informação e em vez de nos andar ali a autocriticar sobre que afinal de contas não estava a entender, que não ouvi bem, que não sei ouvir, não percebi nada do que é que aconteceu na reunião e desmistificar aqui um bocadinho para nós conseguirmos lá está a levar a vida um bocadinho com mais leveza. Depois vamos falar também ainda sobre as linguagens de valorização e reconhecimento, muito importante para a esfera pessoal e profissional, porque vamos saber tanto na ótica dos relacionamentos pessoais como no seio profissional do trabalho. Acho que as empresas deviam estar munidas destas ferramentas para perceber como é que devem comunicar com os seus colaboradores, as âncoras de carreira. Todas estas ferramentas têm por base os maiores teóricos. Neste caso das âncoras de carreira, estamos a falar de Edgar Schein, das linguagens de valorização, Gary Chapman, forças de caráter do Seligman, valores de Salomon Schwartz, da PNL aos sistemas representacionais, John Grinder e Butler, e depois, no domingo, que é o meio-dia, que é um meio-dia só exclusivo para o DISC, da teoria do Dr. William Alton Marston, não é? Portanto, o DISC, a forma como nós lidamos, agimos e as nossas motivações que estão por trás de como fazemos as coisas. E, portanto, faz os assessments e tem os relatórios para si, em que tem muito trabalho para fazer garantidamente e um grande fruto de coisas que vão conhecer e sair de lá a dizer assim, puxa, realmente, agora o que é que eu vou começar a fazer diferente e o que é que eu vou começar a trabalhar no próximo passo. Pronto. Obrigada. Mais uma próxima Happy Talk vai ser daqui a 15 dias, como normal, e portanto, espero por vocês e uma boa noite para todos. Obrigada.